eu sou servo de Deus, estou a lhe dizer isso, e tu vais ficar grávida de gêmeos. Agarrei aquilo, acreditei naquilo. Eu ficava frustrada com essa situação, mas até aqui não tomei nenhuma decisão. Amém. Tive o aborto Dos gêmeos. dos gêmeos. Gêmeas, até eram duas meninas. Aquilo foi uma dor. Eu disse para Deus, Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus. Sim, é de Deus, que veio para fortificar, levantar a sua fé. É muito fácil nós olharmos para a vida dos outros e achar que eles tiveram sorte. É muito fácil nós olharmos para a vida dos outros e dizer que não houve processo, não houve lágrimas. Mas eu te garanto, há processo, há lágrimas. E se eu conseguir, se os servos que já passaram por aqui conseguiram, você também consegue. Mas o teu socorro tem que vir de um Deus que não dorme. Somente creia, porque Deus disse que todos nós temos uma história para contar. Hoje temos uma convidada, aquela que vocês sabem que é especial, que foi escolhida por Deus a dedo. Ela tem um testemunho que vai impactar a sua fé, um testemunho que vai fazer você crer, confiar que este Deus realmente não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E se ela conseguiu, você também consegue. Já já vocês vão conhecer quem é essa convidada. Ela que é muito linda, tem uma luz divinal. Vamos agora para os nossos patrocinadores. Aqueles que vocês já conhecem, mas nunca é demais repetir. É a Pixel Tech, Toques de Beleza com Fé, Máximo Filme. E outra coisa, para você que também pretende para patrocinar o nosso programa, esteja à vontade. Junta-se a nós. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. E não se esqueçam, curtam a nossa página, subscrevam o nosso canal. Um beijinho especial para todos vocês que têm compartilhado, que têm anunciado o Evangelho, enviando os nossos vídeos. E beijinho para você que entra no nosso WhatsApp e deixa aquelas mensagens bonitas de força. Para você que também é o nosso intercessor, porque nós precisamos sim de alguém que interceda por nós, porque Jesus é aquele que diz: orai um pelos outros. Então, orem também para nós e deixam aí nos comentários de onde vocês nos falam, de que país vocês nos escrevam. É super importante para nós. Prosseguindo com o nosso programa, vamos passar para a nossa magnífica convidada. Ela que tem o nome de Cecília André, ela é serva de Deus e o restante vocês vão saber por ela mesma. A paz do Senhor, serva Cecília. a paz do Senhor, irmã Edna. Bem-vinda a esse programa aqui de Deus. Muito obrigada. Quem é Cecília André? Bom, Cecília André é uma filha, uma irmã, amiga, esposa, mãe, Amém. companheira e dona de casa. Bom. Serva Cecília, qual é o testemunho que quer partilhar conosco e com os nossos grandes seguidores que estão aí do outro lado? Falar da minha história é algo muito complicado, muito difícil, porque passei numa situação, eu me sentia que estava baixo do poço, me sentia que eu era abandonada, tendo família, tendo esposo, tendo irmãos, mas mesmo assim, na situação que eu passei, foi muito difícil, mas sozinha
eu não conseguiria. Deus é o meu suporte. Amém. Deus é a minha força. Deus me levantou e hoje eu estou aqui a transmitir isso para vocês. É algo muito difícil, mas tive confiança, acreditei a Deus. Então, Cecília, ah, é uma mulher que chorou, é uma mulher que enfrentou dificuldade, enfrentei passado terrível, Uhum. nada que vem em vão. Tudo depende de Deus e tudo depende do propósito de Deus e da vontade também de Deus. Uhum. Cecília é filha, é irmã de 15 irmãos. Eu sou a quarta filha. Por detrás de mim vem 11. Uhum. A minha mãe foi a segunda mulher do meu pai. Meus irmãos são todos unidos. Cecília, eu casei em 2018. No meu casamento, eu via que tudo era maravilha. Até no momento que eu fiquei grávida pela primeira vez, em 2009. Tive o primeiro ocorrido, o primeiro aborto. Uhum. Eu pensei que aquilo é normal, como muita gente diz. Sim. Aquilo vai passar. Talvez possa ser que é uma infecção que aconteceu ou que a pessoa tinha. Então é só fazer o tratamento e tudo passa. Também pensei assim. Uhum. Mas a segunda vez aconteceu. Isso acontecia, ele só abortava no mês de novembro. Eu casei 29 de novembro de 2008. Na altura, era jovem demais. Eu pensava que tive maturidade na época. Eu pensava que o casamento é mar de rosa. Eu pensava que no casamento não existia problema, não existiria problema. Os problemas vieram acontecendo, não tem a ver com lar, Uhum. não tem a ver com marido, mas foi a situação que eu vivi para os abortos. Em 2009, quando eu fiquei grávida, pensamos que fosse uma febre. Levaram-me para o hospital, tudo bem. Fizeram o ultrassom, falaram que eu estava concebida. Uhum. Depois, houve muitas situações, então perdi o primeiro bebê. 4 meses. Mas depois, fiquei grávida novamente. Eu não tinha problema de infertilidade. Eu poderia engravidar normalmente, Uhum. mas manter a gravidez até os 9 meses é que era difícil. Meu Deus. Foi muito difícil. ah, Também não liguei primeiro a fazer consulta para saber de concreto o que O era. que é que se passa? O médico, também não tive um médico assim assegurado, né? Fazia com qualquer um que aparecia. Também fazia no hospital público. Em 2010, fiquei grávida novamente, abortei. 2011, aconteceu a mesma coisa. Em 2012, aconteceu a mesma coisa. Eu vi já que é preocupante.
A família começou já a se mexer, começou a se preocupar. Eu vi a notar que o caso estava a ser já difícil, estava a ser preocupante, Uhum. que precisava mesmo de ajuda. Amém. Já não poderia ficar calada, tinha que procurar ajuda. Fui no hospital público, assim, 2012 que eu estou a me referir, estive grávida. Eu só ia no hospital quando eu ficava grávida. Porque eu não via que não tinha necessidade. Eu não tinha nenhum sintoma aparente que me levaria eu a ir no médico para fazer consulta. Exato. Isso é um erro. Fiquei grávida, só saíam com 4 meses a gravidez. A gravidez nunca chegou a termo. Fiquei concebida, fui fazendo as consultas normalmente. Depois me receitaram algum medicamento. Uhum. Normal, mulher grávida está nessa situação, paludismo. Então me receitaram algum medicamento, fui tomando. Só que depois, aquilo de repente, não fazia nenhum esforço. Desmacho. Quando eu fiz esse terceiro aborto, quarto aborto, vi que as coisas estavam a ficar sérias. Eu vi que eu tinha que procurar uma solução. Uhum. A família levantou, pediu no esposo para me fazer consulta, para me levarem para fazer consulta tradicional, mas meu marido negou. Disse que ainda vamos lutar, a medicina está muito evoluída, então não adianta ela ir num outro sítio, vamos só esperar ela fazer boa consulta e depois vamos ver o resultado. 2012, quando eu abortei, eu estive com 7 por campo. Tomava o medicamento e depois aquilo saiu. Fizeram curitagem. Pela minha surpresa, ficou restos placentários. Eu fiquei com o resto placentário 5 dias. Como a placenta, ficando 5 minutos, é possível que a tua barriga possa inflamar Inflamar, yeah. e podes morrer também. Yes. Mas eu fiquei com a placenta durante 5 dias. Era uma placenta que não estava desenvolvida ainda, nesse caso. Então, a pessoa que fez o trabalho não fez devidamente. Aí complicou. Comecei a ter crises de febre, crise de febre. Mandaram voltar no hospital. Cheguei para lá, me atenderam, colocaram no soro. Tá tudo me mandando vir para casa. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma hemorragia. Essa hemorragia que me levou até o hospital novamente. Quando vieram dar conta aos médicos, era a placenta, o resto dos placentários. Chamaram toda a equipa, ninguém conseguiu responder. Até que vieram até a mim, então eu falei o que aconteceu. Uhum. Aí os enfermeiros foram até a minha casa, pediram desculpa. Eu disse que aquilo era fatal. Deus permite que essas coisas aconteçam. Deus tem sempre um propósito por detrás de um problema. Deus sabe o decorrer de uma pessoa. Uhum. Deus sabe, porque Deus não vai te dar um problema que você não vai conseguir. Deus só dá problema, sabe a capacidade que você tem de poder conseguir esses problemas, de poder gerir os próprios problemas. Amém. Esse é um sentimento devastador. É um sentimento, olha, hoje eu poderia estar triste, mas amanhã alegre. Chegou um momento que o sorriso já não saía. Oh, Deus. O sorriso foi difícil no meu rosto, porque tudo que acontece no coração resplandece no rosto. Verdade. Quem está triste não vai conseguir fingir.
e eu não conseguia. E as pessoas achavam que ela é muito cínica. Que tipo de mulher de servo é ela? Mulher tem que mostrar alegria. Chegarás na minha casa, eu te acolheria tão bem, mas fora de casa outra pessoa. Ficava no meu cantinho. Em 2013, algo que chamou a minha atenção. Fiquei grávida novamente. Foi de gêmeas. Eu estive no hospital. Fiquei. Antes de eu ir no hospital, o médico havia me dito que eu só terei, ou a gravidez só cresceria, ou então se eu ficasse grávida, eu tinha que estar internada, eu tinha que fazer cerclagem para até a gravidez chegar até a termo. Eu disse no médico que esse é o seu pensamento, mas o pensamento de Deus é maior. Fiquei grávida de gêmeo, eu trabalhava, ia no trabalho normalmente, mas todo cuidado é pouco. Já com ocorrências, Sim, sim, sim. então tinha que ter mesmo cuidado. Uhum. Mas eu acreditava também que Deus é que cuida. Amém. Eu acreditava que Deus é que sabe tudo, é que faz tudo, independentemente da situação que iria passar. Meu marido me dizia, não seja teimosa. Quando o médico diz, tu tens que obedecer, vais ficar internada. Foi mês de março, dia 11 de março que eu fui internada. Fiquei no hospital apenas 5 dias. Enquanto fora do hospital, eu fiquei 5 meses e 2 semanas. Uhum. Fiquei internada. O que aconteceu? Satanás, quando Satanás quer brincar com a tua vida, Deus até ainda permite. Deus vai permitir, mas não vai falar que toca na alma dessa pessoa. Uhum. Irmã, Irina, foi muito difícil. Quando eu fiz o ultrassom, o médico me disse que estava grávida de gêmeo. Mas também havia um irmão, que hoje é pastor, ele me disse, Deus, eu sou servo de Deus, estou a lhe dizer isso, que tu vais ficar grávida de gêmeos. Agarrei aquilo, acreditei naquilo. Mas em tudo nisso, eu cultuava numa outra igreja antes de ser casada. Uhum. Só saí daquela igreja quando eu casei. Na igreja em que eu estava, oravam. Mas na igreja em que eu vinha, a oração era diferente. Ok. Era fervorosa. Mas mesmo assim, eu ainda não tinha me entregado. Yes. Meu marido sempre me dizia, às vezes que ele levantava para orar, eu estou a escutar orar, às vezes estou a dormir, não levantava. Mesmo a passar por tudo Mesmo a isso. passar nessa dificuldade toda, nesses Yes. problemas todos, Uhum. que me dava força para mim poder levantar para orar, eu dormia. Ele disse, um dia Deus vai te visitar. Só me falavam assim, um dia Deus vai te visitar. Nessa situação toda, meu marido ficava em silêncio. Nenhuma palavra desmotivadora não saía na boca dele. Uhum. Nem compartilhar o segredo mais profundo dessa situação, ele não mencionava. Comigo ele não falava, mas eu ficava no meu cantinho, chorava. Eu chorava amargamente. Eu dizia, por que Deus? Minhas irmãs casaram, minhas irmãs têm filhos, não tem tipo desse problema. Por que eu que tenho que passar nessa situação? Por que eu? Será que as pessoas são melhor do que eu? O mais agravante é o quê? É ver uma mulher grávida carregando peso
E eu, vendo aquilo, eu não estou a levar nada. Estou na cama do hospital. Mas ela está aí, a carregar peso. Aquilo me dava dor. Eu ficava frustrada com essa situação. Mas até aqui, não tomei nenhuma decisão. Amém. Tive o aborto Dos gêmeos. dos gêmeos. Gêmeas, até eram duas meninas. Aquilo foi uma dor. Eu disse para Deus. Eu fiquei 5 meses, 2 semanas. Aqui que eu não vinha, só 5 dias, 3 dias. Aconteceu. Eu estaria fora do hospital do que está aqui, dentro do hospital. Porque eu não vejo o tratamento melhor. Porque fora eu andava. Eu até... É difícil. E mesmo assim, os médicos não conseguiram falar nada. Ai, Jesus. Eu só saí na sala que eu estava, vi uma senhora dar o parto. Eu liguei no meu marido. Eu disse, estou com medo. Não quero ficar aqui nessa sala. Já tinha sinais que Deus falava comigo, mas eu não entendia. Tinha sonhos que Deus falava para mim, mas não dava importância. Tinha visões, mas não explicava também. Ficava na ignorância. Mas depois de 2014, de 2013, dessa gravidez mesmo, das gêmeas, eu estava no quarto com a minha mãe. No quarto tinha 3 pessoas. Eu é que estava a dormir. Uhum. As 2 pacientes com a minha mãe estavam acordadas. Eu escutei uma voz. Cília, levanta. Na sala em que eu estava, a janela parece era deste lado. Tinha um muro e tinha um beco. Naquele beco não podia entrar pessoa. Estava fechado contra o muro. Uhum. A porta também estava fechada. As pessoas estavam a conversar aí dentro. Me chamaram por 3 vezes. Cília, levanta. Era uma voz bem suave. Uma voz de menina que eu escutei, de uma criança. Cília, levanta. Quando eu me espanto, pergunto, mãe, alguém me chamou? Minha mãe disse, não, nós estamos aqui, mas ninguém te chamou. Nós estamos aqui a conversar. Uhum. Eu só estou a sentir que estás a se mexer, mas ninguém te chamou. Eu disse, mãe, alguém me chamou. E a placenta estava retida. O feto ainda não havia saído. Então, quando eu levanto, estava deitada. Nessa de poder ficar sentada e depois levantar, Uhum. eu só assustei. Aquilo saiu. Quando aquilo saiu, o meu telefone toca. Minha mãe ao chorar, ela disse, morreu, morreu. O mais incrível que aparece, essas gêmeas de 5 meses choraram. É, o último suspiro, quando caem, sabe? Aquilo me meteu assustada. 5 meses. Já tinha assim, se fosse com 7 Sim. e fora desse país, eu acredito que o milagre iria acontecer. Mas foi o momento que Deus me visitou. Aí foi o momento que Deus falou comigo. Mas também algumas pessoas diziam que não seria eu a estar internada. Aquilo me revolucionou muito. Com a chamada, com as crianças que deram grito, quem sou eu para não acreditar nesse Deus? É verdade. A partir daí, me deram alta, fui para casa e eu tomei uma decisão. Eu disse, Deus, aquela chamada é uma chamada para me fazer alguma coisa. Não é para me ficar parada. Levanta. 3 É vezes. uma chamada de atenção. Yes. Cília, Cília, levanta. Levanta. Isso seria muito incrível.
Quando eu explico isso, as pessoas não entendem. Mas eu entendi que foi o meu chamado naquele dia. Sim. O Senhor me chamou. Uhum. Quando eu fiquei a pensar naquilo, comecei a unir, As coisas. comecei a unir as coisas já. Uhum. Eu andava bem vestida, mas estava descalça. Eu sonhava que estava indo a evangelizar, mas estava descalça. Eu sonhava que estava a conduzir, as pessoas estavam por detrás de mim, eu a conduzir. Oh, Eu só Jesus. falei, Deus, se o Senhor quer me falar alguma coisa, e faça mesmo. Tomei essa decisão de levantar, tomei essa determinação, me coloquei em pé. Eu disse, o choro daqui acabou. Yes. Já não vou chorar mais. Agora eu vou te servir. Houve um retiro. Eu assim abortei, ah, casei em 2008, para Deus vir me responder em 2016. 16 foi dia 10 de novembro, sim, de 2016, que eu tive o meu primeiro filho. Que lindo, deixa eu lhe Oh, conhecer. glória, vou sim conhecer a benção. Meu filho me dá muita força, mas ainda não lhe contei a minha história. Hum, Quando Deus fala comigo para mim poder levantar, eu não fiquei parada. amém. Daí em diante, até hoje, estou no caminho de Deus. Houve um retiro em 2014, 2015, que a igreja realizou, Uhum. jejum e oração, 30 dias. Eu disse, Deus, se o Senhor me chamou, eu vou entrar nesse retiro com poder de decisão, orar sem cessar. Primeira carta de Tessalonicenses diz sempre isso, orar sem cessar. Eu disse, daqui em diante já não vou pedir nada para Deus, eu só vou servir. Amém. Se Deus, que é misericordioso, achar-me graça, Ele pode me conceder um filho. Amém. Eu vou me preocupar de agora em diante, orar por outras pessoas, dar vida a outras pessoas, levar outras pessoas a Cristo. Então, esse é o poder de decisão que eu tive. Entrei no retiro. No princípio não foi fácil. Eu gosto de comer, Uhum. mas ficar sem comer, a pessoa perde nutrientes, perdemos vitaminas. Uhum. O corpo, a servir a Deus tem que ter sacrifícios. É verdade. Se não for sacrificado, é muito complicado. Me sacrifiquei. Eu disse aqui onde o Senhor vai me responder. Amém. Entrei nesse retiro, não é para Deus poder me abençoar. É minha entrega mesmo na obra. De alguma forma, o Senhor queria que eu servisse. Então, vou me esquecer eu, o meu orgulho. Então, vou me entregar. Yeah. É assim que eu me entreguei nesse retiro. Mas o que aconteceu foi tremendo. Amém. Eu fiquei praticamente um mês na igreja, já não ia em casa. O marido também estava no outro sítio. Nos dividimos. Ele Uhum. foi numa outra igreja, eu fiquei na igreja local. Fiquei também com os líderes que estavam lá. Esse líder teve sempre paciência de me auxiliar, Hum. de me orientar, de me encaminhar. Me disse, não importa quem você é. Todos nós, ao servirmos a Deus, nós somos iguais. Sabendo tem patamares, é a forma que Deus trabalha. Deus Sim. trabalha de uma forma diferente. Com a irmã Irina vai trabalhar diferente, comigo Uhum. também vai trabalhar É diferente. verdade. Mas é o mesmo Deus. É verdade. Eu comecei a orar, comecei a orar.
Experimentei orar 3 vezes por dia. Como já estava de jejum, depois no trabalho em que eu estava, facilitava muito. Uhum. Eu sou enfermeira, Oh, mas glória ainda a não Deus. estou enquadrada. Sim, sim, sim. Amém. Então eu disse: hoje é o meu dia do encontro com Deus. Hoje é o dia que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Eram 12 horas. Algumas pessoas foram comer, então eu fiquei na sala. Fechei a porta, comecei a orar. Pela minha surpresa, eu tive um sonho. ah, o Senhor estava a me revelar, sabe esses carros de guerra, Sim. aqueles aí grandes Grandes. que tem lances de tipo mísseis, né? Que lançam Sim, mísseis. sim, sim. Eu estive dentro com a minha irmã, mais um bebê. Eu disse na minha irmã no sonho que ela tinha que ficar dentro daquele blindado, eu acho, tinha que ficar dentro daquele carro. Disse, não, fica mesmo aqui dentro. Eu vou no outro lado, mas você fica mesmo aqui com essa criança. Ela me disse, não, temos que ficar aqui todos juntos. Então nós entrei no carro, no blindado, isso. Sim, sim, blindado. Blindado. Entrei lá nesse blindado. Depois, só sei que estávamos num campo. Nesse campo começaram houve tiroteio. Hum. Mas eu baixei com a criança no colo. Eu baixei, todas as balas estavam. Depois, isso era, eu estava a orar. Sim. Depois tem aquele da oração, depois você vai no sono, cansaço. Hum. Foi aí onde Deus me revelou. Eu levei essa mensagem até o líder. Comecei a analisar agora. Irmã Edna, nos sonhos, uma coisa quando acontece ainda no espiritual, Sim. depois que vai acontecer no físico. Exatamente. E Deus dá sinais. Eu vou sonhar que abortei. Uhum. Sonhei. Sim. Tem que Assim, repreender. sonho, por exemplo, hoje, Sim, amanhã, vou abortar. sim, Depois é que Deus me avisou. sim. Isso aconteceu. O mundo espiritual em si, antes Hum? de qualquer tipo de ataque, tem a obrigação de avisar. Isso é como se fosse um contrato que existe lá no mundo espiritual. Eu vou estudando sobre isso. Eles têm uma obrigação. E Deus, juntamente com o mundo espiritual, quando avisam, principalmente a crentes, a filhos de Deus, é para levantar e guerrear. Ele avisou. Me avisou. Você que está madura na fé, não importa às vezes a hora. Aí mesmo você já fecha o jejum. Ah, sonhei às 6 da manhã, estava claro, é real. Às 6 da manhã que te mostraram, hoje não vou às 5. É real, aquilo aconteceu. Aí você crente fecha a boca. Aí você crente fecha logo um jejum para repreender todo o mal. São muitas chaves, vai prosseguir. E tem muitos significados, só para dizer que Jesus te ama muito. Bastante. O teu Amém. chamado no ministério é grande. Você a conduzir e as pessoas estão lá atrás. É o teu chamado. Você no blindado, a guerrear, rebroce, rebácia. A guerrear com a criança no colo. E os tiros não lhe tocavam. E ela não abandonava a criança. Aquela criança de quem? Rebraçou, é dela. Por Deus isso me ele livre. disse, levanta. Cecília, levanta. Não Cecília, dorme. se posiciona. Cecília, luta. Oh, Espírito Santo, manda, nós obedecemos. Serva de Deus. Prossiga, serva. Contei no servo de Deus, e estava ali da intercessão, e expliquei isso. Ele me disse, Deus tem algo muito especial para poder te dar.
Obedeça simplesmente. Não saia do caminho de Cristo. Uhum. Permaneça a orar e você vai receber. Para me conceber, meu marido estava doente. Estava muito doente. E é nessa luta que eu queria ter uma oportunidade. Eu disse, aqui onde eu vou me engravidar. Mas sabendo que ele está doente, ele tinha que fazer viagem, vai fazer outras consultas. Uhum. E naquele momento que não tinha dinheiro. E naquele momento que a renda de casa acabou. O que é que fazer? Mas o Senhor sabe tudo. Yeah. Tem sempre uma reserva para os filhos de Deus. Amém. O marido foi a primeira vez, depois de ter terminado o retiro. Sim. O marido viajou, depois regressou. Comecei a programar agora, me poder engravidar. Então me mostraram um médico. Que esse médico vai fazer o acompanhamento de tudo. Quer dizer, já estava assegurada a Deus. Depois do líder ter me explicado o sonho que eu tive. Sim. Então, me assegurei na palavra Amém. e continuei a orar. Eu disse que aqui em diante vou precisar só de um médico, que o médico me faça o acompanhamento. Uhum. Em 2014, eu já fazia as consultas com esse médico mesmo. Depois, nos sonhos que eu já tive, o meu marido nunca apareceu no sonho como o pai dos meus filhos. Nunca apareceu no sonho. Uma vez eu lhe expliquei. Ele me disse, tens que pedir essa orientação a Deus. Procura mesmo a Deus, lhe explica a situação. Porque eu sou casada. Eu já casei contigo. Como é que eu não apareço como seu marido no sonho? Yes. Eu disse, isso é muito profundo. Meu Deus. Comecei a fazer a consulta. O médico me disse que eu tinha que fazer uma ecografia. Essa ecografia é na Montamba. Tem um centro de análise clínica Uhum. na Montamba. Como é que é teu nome? Mediag. Med- Mas não se preocupa com o nome. Sim. Sim, fui fazer consulta lá. Quando eu cheguei lá, a consulta era 120 mil kwanzas. O médico disse que eu tinha que fazer para ver as minhas trompas, o útero, para se saber o que se pode se Sim, fazer. isso faz. Uhum. Disse também que assim não pode me tratar. Para ele poder me tratar, primeiro eu tenho que estar grávida, para ele fazer o acompanhamento. E o médico me disse eu tinha um colo infantil. Uhum. Chamou minha atenção. Naquele dia eu escapei morrer quando ele me disse isso. Me disse, você tem um colo infantil. Eu disse, só assim do nada, tem um colo infantil. Não é necessário, eu já estou há muito tempo nessa profissão. E eu sei os casos. Eu disse, doutor, só não me chateio contigo, porque eu sei que é o senhor que vai me atender. Porque eu estou convicta mesmo que alguma coisa vai acontecer em tuas mãos. Putz. Mas anteriormente esse médico orava quando os seus pacientes. Ele fazia oração nesses seus pacientes. Então, a mim me disse que não dependia dele, dependia simplesmente de Deus. Por isso estamos já a bom caminho. Disse que ele já conseguiu várias mulheres, mas esse do teu caso eu vejo que é muito complicado. Eu disse, não é nada complicado, doutor. O doutor o doutor se limita só naquilo que só tem conhecimento. Sim. Então, no que não tens conhecimento, deixa que Deus possa fazer. Amém. Ah, comecei a fazer consulta com ele, consultas acabaram. Depois me disse, não, chegou já um bom momento, já vimos ovar, está tudo bem, para poder engravidar. Fiquei grávida. Ele me disse que eu tenho que estar internada. 2015, Uhum. mês de março.
Março, abril, eu acho que março mesmo. Ele disse que eu tinha que internar. Vendo como é que é o nosso hospital, conhecendo o nosso hospital, como é que é. E na clínica lá, a consulta também era muito puxada. Uhum. Eu disse que não ia conseguir. O preço está muito puxado. Depois de pagar diariamente. É, Então seria muito complicado. é verdade. Não daria certo. Eu disse, vou ficar em casa. Mas antes do médico ter me dito para fazer o teste, com a minha curiosidade, já tinha feito o teste ainda é positivo. Mas não cheguei ainda de falar no marido. Porque o marido só insistia, quando eu ficar grávida, tinha que estar internada. Uhum. Disse que então que colocar isso na minha mente, Sim. a deficiência ou insuficiência que eu tenho. Insuficiência do estímulo cervical, Ok. abortadora. Essa palavra era dura. Aro, alto Abortadora. risco, obstétrico. Aquilo foi difícil. Aceitei o desafio. Mas não cheguei a falar no marido, fiquei calada. Eu trabalhava com uma médica e essa médica, eu lhe disse a verdade na médica, o estado que eu estava. Mas eu disse, eu falar no meu marido, ele vai me internar, isso é muito complicado, eu não quero estar internada. No hospital acontecem muitas situações, então eu gostaria de ficar em casa, quero estar tranquila. Fiquei calada. Espírito Santo é fofoqueiro. Hum. O marido já teve conhecimento da gestação. O marido chega, o esposo chega em casa, me disse, o que é que tu tens? Eu disse, não, não tenho nada. Ele disse, não pode. Você está concebida, filha. Fala a verdade, o que é que você tem? Eu disse, não, não estou concebida, não sei se você quer. Meu marido foi procurar a doutora, conversou com a doutora lhe explicou. E depois ele veio e me perguntou, nos testes sanguíneos e de urina, qual desses testes é melhor? Eu disse, o sanguíneo. Então vamos fazer o teste sanguíneo. Mas por quê? Porque você está grávida, vamos fazer o teste. Eu disse, não é necessário mais. Me disse, vamos fazer o teste. Eu disse, não é necessário. Falei a verdade que eu estou Uhum. concebida. Uhum. Assim que ele falou comigo, eram 21 horas. Ele me disse, você vai no médico e vai estar internada. Me fez muita confusão naquele dia. Eu fiquei atordoada com aquilo, fiquei perturbada com aquilo. Já situações que eu tenho passado, quando ele me falou aquilo, Sim. fiquei muito frustrada. Agora, todo o espaçamento físico, os abortos que já viram acontecer, surgiram na minha mente. Aquilo foi devastador. Eu saí de casa, era 21 horas, fui na casa do meu irmão. Fiquei lá 2 dias. Deixei o telefone, só levei o bilhete. Ficaram a me procurar, a me procurar. Depois o meu irmão liga para ele. Ele disse, não se preocupa, ela está aqui. Mas depois meu irmão me chutou. Disse, vai na tua casa, não fica aqui. E assim que eu aceitei o desafio, fui até ao hospital, me fizeram a cerclagem, fiquei internada. 9 meses acontecendo, passei uma gravidez tranquila, tudo na paz. E foi o momento da crise. Foi difícil. Foi difícil financeiramente. Uhum. A alegria aquela, olha, anteriormente eu não poderia sentir choro do bebê. Escutar bebê a chorar, Uhum. aquilo me dificultava. Me metia nervosa. Eu ficava nervosa, só sentia a bebê a chorar assim. Eu não conseguia. Sentia-me muito mal. O choro me fazia mal. Eu disse, Deus, eu estou aí numa extremidade muito difícil. Esse é um caminho, eu sei que não vai ter volta. Mas eu não quero isso para mim. Eu tomei o poder de decisão. Eu disse, é ela que está a viver essa história. É ela que está a ser abençoada. Isso não pode me incomodar. Sim, Isso tem que me alegrar. Tem exatamente. que me dar forças. Por que esse espírito está a subir em mim? Eu não quero isso para mim. Isso tem que parar.
Eu disse, Deus me dá força para poder seguir. Não quero ficar nessa situação. Se eu choro, escutando está me fazer confusão. Imagina o bebê quando eu vi esse bebê. Eu estando grávida, eu escutava choro do bebê. Aquilo me levou a uma outra dimensão. Eu admiro como é que Deus me utilizou nessa situação. O que eu não sabia é que eu seria a fonte para outras mulheres. Eu estando grávida, eu tenho que sentir uma outra emoção, vendo a gravidez crescendo cada mês, vendo o bebê mexendo, mas eu chorava bastante. Eu não sabia o porquê, mas eu disse eu estaria feliz. Por que eu estou assim triste? Há um momento que o bebê mexia, na primeira vez quando ele mexeu, eu apanhei um susto. Mãe falou que é normal, isso vai passar. Mas o choro do bebê, quando íamos nas visitas com as senhoras, isso é antes de eu alcançar, né? Quando íamos nas visitas, às vezes me mandavam orar, me davam um bebê, toma um bebê, ora. Mas eu falei, essa senhora não sabe o que vai passar. Ela não sabe o que eu estou a sentir neste momento, tem que virar uma criança para mim poder orar. Eu vou passar um texto. É a prova. Isso foi a prova que eu sei que muita gente vai superar essa situação. E eu superei também. Depois eu levantei contra essa voz, porque essa voz queria me levar à destruição. Queria me levar na distração. Eu tinha que levantar. Eu disse, eu já não quero isso na minha vida. Eu não quero esse choro acontecendo. Eu não quero sentir insegura. Mesmo já estando uma criança, eu não quero sentir isso. Quando chegou o momento do parto, a bolsa estourou em casa. E eu pensava quando a bolsa estoura, e já o princípio do bebê sai assim. Mas não, eu não disse assim. Para entrar no hospital, o meu médico já me avisado. Mas eu queria ainda um pouquinho abaixo. Sim, sim. Mas ele disse, não será assim. Você não teve dilatação. Você ficaste praticamente 9 meses deitada. A posição que eu estou assim, Sim. eu digo que eu fiquei. Se não vai haver problema de lombalgia, Sim. é só Deus. Deus projetou esse meu filho. Deus me deu esse filho no momento certo. Sabe? A minha dor era enorme, que nem um sorriso saía. Eu não conseguia dar um sorriso, porque o coração estava cheio de amargura. Mas eu não sentia inveja dos filhos de Alev, não. Eu amava as crianças, amo as crianças. As crianças também se aproximavam muito de mim, gostavam muito de mim, ou gostam de mim. Eu me assegurava nelas. Eu via que ele era meu apoio, aquele sorriso inocente que ele dava para mim. Eu será que não vou ter? Se eu vou virar filho dos outros? Se eu vou ficar com o filho dos outros? E o meu vai ser quando? Quando eu tive essa graça de pegar o meu filho, eu senti o cheiro do meu filho. Quando ele esteve nos meus braços, só que não pude pegá-lo naquele momento. A sala estava cheia de medo. Eu só senti o cheiro da criança. Ele deu um grito. Esse grito bateu no meu coração. Encheu-me de alegria. Sabe? Eu fiquei tão emocionada. Fiquei alegre ao mesmo tempo. Só que no sentido que eu estava lá para gritar. Eu agradeci a Deus, eu disse obrigada. Pai, eu sei que sou vitoriosa. Eu recebi o filho. Ela agora vai fazer 8 anos. Uma criança incrível.
tu sabe conversar, tu sabe estar. Conversa muito com adultos. Às vezes, coisa que fala chama a atenção até do adulto. Por isso, eu sou obrigada a ser esse filho que você me deu. Depois deste, passaram 3 anos. Eu consegui novamente. Consegui. Consegui. Já não queria ficar internada. O médico fez o mesmo procedimento do primeiro. Fiquei em casa. Na minha igreja teve um programa, todos os meses de janeiro. São os 12 dias. Então, temos jejuado, temos orado. Vamos em casa, meu marido estava a almoçar. Eu já, no estado de repouso, não estou de repouso. Estava de repouso. Estava almoçando comigo, só que depois ele sente uma dor no coração. Ele pegou, caiu. Era estava com o bebê no colo. Eu vendo ele a cair, me deu susto. E depois, quando eu fiquei, depois do primeiro, fizeram o mesmo procedimento. Mas tinha ainda aqueles pensamentos. Mas quando eu apanho aquele susto, acho que alguma coisa mexeu. E os fios, os mancharam. O sangramento já não parou. Continuou. Mas quando foi à clínica, olhei para ele e disse: não, estou aqui ainda, mandaram fazer um eletrocardiograma e mandaram, eles aceitaram aspirina. Aquele me perguntou, mas como assim? Só logo, você foi já eletrocardiograma, aspirina, então isso faz a sério. Ele está dizendo que é que me fez mal. Me fez muito mal. Levaram para o hospital. Depois, no primeiro, voltei. Cuidar muito difícil. Você lidar os três. Vamos apagar 2019. Foi 2019. Foi muito difícil. Nossa Deus. Mas o Senhor não faz nada pela metade. O Senhor, quando faz alguma coisa, Ele termina. Aqui. Me fez retroceder nos problemas passados. Eu fiquei mal. Mal. Eu quero desistir de tudo. Mesmo orando. Eu quero desistir de tudo. Eu já não aguentei. Nesse momento da doença. Ainda não recuperou. Eu nessa situação. Depois de eu sair do hospital, meu filho também fica doente. Os 3. A casa mexeu. Eu disse assim, Deus de ver essas coisas. Eu fiquei muito mal. Estava muito mal mesmo. Nesse dia era de madrugada. E meus pés estavam inflamados. Eu só tenho que tomar uma decisão. Esse Deus que me chamou no hospital, esse Deus que eu vou invocar. Hoje, essa situação, me escuta bem, você tem problema. Na minha casa eu já não quero essa situação. Na minha vida eu já não quero essa situação. Senhor, me dê a nova direção. Pois isso está mal. Meu coração estava mal, eu não estava a conseguir mais. Depois, tem tipo de pessoas às vezes. Alguns vêm para nos fortalecer. E outras vezes não para nos jogar no poço. Sim. Mas estando no poço, Deus está lá. Em nome de Jesus. Ela veio para poder me destruir. Mas Deus está me levantando a segunda chance.
Ai, 2015, fiquei grávida novamente. Claro, muita gente quando fica concebida, abortam para ficar grávida. Demora muito. Sim. Demoram bastante. Mas na minha situação não foi assim. Eu não tinha problema de engravidar. Eu só tinha problema de manter a gravidez. E manter essa gravidez é que foi difícil. Mas agora eu me pergunto. Eu perguntava sempre a Deus. Qual é a diferença entre aquela mulher que pôde acarretar o filho durante 9 meses e eu? Por que eu não posso conseguir acarretar esse filho? Por que essas situações sempre têm que acontecer na minha vida? Depois já não tinha um pai para poder resolver meus problemas. Meu pai faleceu em 2016, 2006. Os meus irmãos eram pequenos praticamente. Vindo atrás de mim, os 11 ou os 9 estavam atrás de mim. Meu pai, quando morreu, praticamente, os meus irmãos tinham os caçulas, tinham 2 anos. Ele não tem como ser. Como consegui sustentar? Sua mãe velha, vão olhar para mim. Como é que consegui sustentar? Foi difícil. Mas forças não me faltaram. Comecei a vender petróleo. Para sustentar meus irmãos. Eu vi que tem que fazer uma coisa. Na qualidade de irmã bem velha. Alguma coisa tem que fazer. Minha mãe estava aí parada. Pai. Ai, meu Deus. Deus é grande. Deus é poderoso. Ele te tira na humilhação. E Ele que te exalta. Exalta em nome de Jesus. Em nome de Para Jesus. comer pão era difícil. Se eu soubesse, eu precisava comer, eu estava chorando. Quando acontece, depois do primeiro, quando aconteceu essa aborto, eu fiquei muito mal. Comecei a ter reservas. Não ficava com dor nenhuma. Me afastei. Mas e a igreja? Orava para Deus. Me afastei das pessoas. Eu não queria sofrer. Tornei sensível. Uma pequena palavra feria logo o meu coração. E eu me sentia desmotivada. Já não tinha força para poder lutar. Meu marido me disse: levanta, eu sei que você é forte. Não liga o que as pessoas vão falar. Hoje podem rir de ti, mas amanhã vão se alegrar. Elas próprias que vão testemunhar do favor. Eu fiquei grávida com o segundo filho. Eu disse que havia tudo. Eu fui no hospital, fiquei internada 7 vezes. Eu tive insegura pela situação que eu estava passando. Eu disse que já cheguei no meu limite. Hoje eu digo, em situação como essa, o que eu vou fazer? Em muitas situações eu a viver. Estando mais aqui internada, ficando sem ver meu filho, ficando sem ver meu marido. Todos estão conseguindo. Somos de Deus. Ele queria me destruir. Pouco tempo ele tentou, se conseguiu, mas não prevaleceu. Eu fiquei internada 7 meses no hospital. Mas situações que estavam acontecendo. Havia mulheres na sala que testemunhavam. Eu ficava calada. Pela situação, eram 10, 15
16 abortos. Você fala, não faço nada. Onde se vê essas mulheres? Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se vai sair aí bem ou vai sair mal. Há situações que sempre acontecem. Mulheres sempre engravidam, mulheres sempre abortarem, mulheres sempre a morrerem. Onde se Deus, qual é o objetivo de o Senhor me meter aqui, me colocar aqui? Mas se eu faço alguma coisa. Nesse dia entrou uma jovem, disse que já está há 20 anos casada, mas até agora nada. Eu escutei atentamente. Eu estava reclamando naquele dia. Mas por que o Senhor me colocou aqui, nesse hospital? Onde tem muita gente, onde diariamente entra muitas pessoas. Tem que ser mesmo eu a viver essa situação. Eu tenho que passar essa situação. Para poder mais uma questão de isso. Hoje eu estou aqui, situação que eu passei. E os teus quantos filhos? Hoje, são 3. O segundo tem 4 anos. A terceira tem 2 anos. Eu não sei se não fosse Deus na minha vida, que seria comigo. Foi situações que me levantaram. E hoje continua a ser uma mulher firme com Deus. Continuo muito. Deus não se posso importa. Não posso parar de um pouco. Depois, N situações começaram a acontecer na minha igreja. Mulheres, a mesma situação que eu já passei. Mas quando eles estão ali, não é eu. Esse exemplo que eu passei. É outras pessoas que chegarem a mim mesmo. Ela que está aí, é a mulher de fulano. Ela passou nessa situação, você só 3. Ela é 8, 9 que passou. Mas não só falar 8, 9. Mas vivendo esse percurso todo. Vivendo essa situação toda. Encorajar uma mulher a poder seguir em frente. Eu acreditei. Eu acreditei nesse Deus. Sim. Não é possível. Eu acho, no mundo em que nós estamos a viver, devemos fazer escolha. Eu escolhi a parte de Deus, mas tem muitos me aconselhando. Para onde eu iria fazer um bom tratamento? Vai no fulano, faz um bom tratamento. Vai aí, faz um bom tratamento. Mas quando você não está segura, não está inclinada a Cristo, e qualquer tipo de religião, você vai seguir. Você tem que ficar firme. Para todas as mulheres que estão a passar nessa situação, o nome que o problema tem hoje se deu através de uma situação que quem passou. Se existe problema, é porque existe solução. E a solução é Cristo. Eu passei nessa situação, mas tomei uma posição. Me levantei com a ajuda de Deus. Os meus familiares estavam aí para me apoiar. O meu marido, principalmente, não sei como é que eu posso lhe classificar. O meu marido é um suporte para a minha vida. Deus já sabia, nos projetos de Deus, que o meu marido tinha que ter um cruzamento comigo. Para mim estar nesse casamento, não foi só a minha força, mas foi Deus que nos uniu para chegar em que nós estamos. Porque eu acredito que, se não fosse esse homem de Deus, não sei o que seria da minha vida. Deus envia alguém no nosso caminho, é para nós andarmos juntos, para nos fazer crescer. Mas o Fernando me fez crescer muito. Eu casei com 23 anos. Você não vou falar muito da minha idade. Casei com 23 anos, graças a Deus, que esse processo todo que eu tive foi um amadurecimento. Me fez ser mais confiante a Deus, me fez acreditar nas coisas. Eu digo sempre às pessoas que o homem pode dar tudo,
mas Deus te dá melhor. Falando da fé, fé move montanha. Fé é a confirmação, é um fundamento das coisas que nós não vimos, mas esperamos. Deus foi a minha força, eu acreditei, eu persegui as mãos de Deus, eu confiei. Eu digo para essas mulheres, no mundo não tem nada, devem vir a Cristo, porque a Cristo você encontra de tudo e de melhor. As pessoas podem aconselhar aí novos médicos. Os médicos dependem de Deus. Os médicos trabalham com Deus. Tem alguns que estão mais inclinados no mundo das trevas, mas tem outros mesmo que são bons. Você, quando for ter com um médico mesmo, você orando, confiando, não é aquele que vai dar a solução. Não, porque o médico, não é Deus que fez com que aquilo acontece. Então, eu agradeço primeiro a Deus pelo esse programa. Que esse programa acarreta muitas mulheres, levanta muitas mulheres, levanta ou converte muitas mulheres a acreditar mesmo a Deus, porque a solução não está na mão do homem, está na mão de Deus. Deus tem a chave para todas as portas. Se eu pegar minha chave, então consegui abrir a porta. Hoje os 3 filhos, é nessa batalha, é nessa guerra que eu consegui. Olha, eu tenho sempre um capítulo chave para mim, assim. Tá, Êxodo 23, 25. A Bíblia diz: servireis o Senhor vosso Deus, que Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará a enfermidade no meio de vós. E não haverá nenhuma mulher estéril. Eu vivi essa história, passei nessa história, mas chegou um momento que eu tenho que tomar uma decisão. Primeiro eu tenho que prestar o serviço, depois para mim ser abençoada. O pão não vai me faltar, nem a doença eu terei, mas estando onde? No trabalho, no serviço, servir outras pessoas. Então eu ainda estou disponível. Amém. Glória a Deus, muito bom, grande chave. Eu vou recapitular aqui esse capítulo que é muito importante. Êxodo 23, 25. Está escrito: não existe mulher estéril. Então, se não existe, você que está aí com esse problema, você faz filho, Deus vai te abençoar. Levanta e se posiciona. E uma das últimas chaves que a serva de Deus deixou aqui: servir os outros. Enquanto você espera pela bênção, serve os outros. Enquanto você espera pela bênção, ora com os outros. Enquanto você espera pela bênção, recebe as causas, guerreia com os outros. Porque Deus é misericordioso. Ele escreveu: não existe mulher estéril. Então tem um segredo desvendado. Vais engravidar no nome de Jesus. Assim como a serva Cecília engravidou, está escrito: vais engravidar no nome de Jesus. Levanta, se posiciona, vai na luta, que Deus é aquele que vai guerrear contigo. Amém. Ele é o nosso Pai que não falha. Confia somente no Senhor. O teu filho não está nas mamães, não está nos banhos dos rios. Teu filho não está no pão, teu filho não está no sabonete. Teu filho está no Criador do céu e da terra, aquele que escreveu a palavra, que todas as mulheres aqui na terra fazem filho. Não existe estéril. Que grande programa. Nós chegamos ao fim desse programa. O Espírito Santo mandou, e mais um domingo nós estivemos aqui presentes para honrar, glorificar e testemunhar o nome desse nosso bom Deus. Fiquem com Deus. Subscrevam o nosso canal, curtam a nossa página, partilhem o máximo, porque a tua partilha também é evangelização. A tua partilha está a salvar
vidas. Até o próximo programa. Beijinhos nos vossos corações.